Cientistas planejam deixar a Terra para sempre? Desde que a humanidade descobriu que existem outros lugares além da Terra, pensamos em deixá-la. Neste episódio, vamos fazer exatamente isso. Mas para onde iríamos? Construir um mundo em anel no espaço seria uma possibilidade? Talvez terraformar Vênus seja nossa melhor opção para uma vida sustentável. Se deixássemos a Terra e criássemos algo como um mundo em anel, onde encontraríamos os materiais para isso? E se vivêssemos em Vênus, como seria diferente da Terra? Falaremos mais sobre isso ao longo deste episódio. Mas antes de decolarmos, por que desejaríamos sair da Terra? A Terra se torna uma das luas de Júpiter. Bem, nesse primeiro cenário, a Terra pareceria um pouco diferente. Isso porque agora seríamos uma das 75 luas de Júpiter. Como a gravidade extremamente forte de Júpiter afetaria nossas vidas? Como seria o céu? E quão perigosa seria essa nova versão da Terra? Todas essas respostas vêm daqui a pouco. Mas agora, vamos falar sobre o quão grande Júpiter realmente é. Esse gigante gasoso é tão massivo que poderia conter mais de 1.300 terras. Para colocar em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. Atualmente, temos apenas uma única lua, Júpiter tem 75. Então, sim, Júpiter é um grande negócio. E enquanto orbitar Júpiter pode ser o sonho de qualquer fotógrafo para uma foto perfeita no Instagram, tirar a foto perfeita seria o menor dos seus problemas, pois todo dia seria uma luta pela sobrevivência. Ser uma lua de Júpiter seria terrível. Mas por quê? Para começar, a temperatura é ridiculamente fria. Mas não acredite apenas na nossa palavra. Falamos com o astrofísico Jack Lissauer para nos contar mais sobre esse cenário. Se você colocasse a Terra em torno de Júpiter agora, o Sol pareceria muito mais fraco. Haveria muito menos energia entrando na nossa biosfera da radiação solar, e a atmosfera esfriaria rapidamente. Dependendo de onde você estivesse no planeta, as temperaturas variariam entre menos 145 graus Celsius e menos 220 graus Celsius. Isso porque Júpiter está, em média, a 778 milhões de quilômetros do Sol. Isso significa que Júpiter recebe apenas 3,7% da luz que a Terra recebe. Então, vai ser bem mais escuro na sua vizinhança. Os dias também seriam mais longos comparados ao ciclo de 24 horas da Terra. A Lua mais próxima de Júpiter, Io, quase dobra a Terra com dias de cerca de 40 horas. Agora, imagine como seriam os dias no nosso mundo em anel ou em Vênus. Antes de avançarmos para essas ideias, devemos tentar fazer a vida ao redor de Júpiter funcionar. Com temperaturas como essas, precisaríamos encontrar uma maneira completamente nova de viver na Terra. Qual seria a melhor opção para os humanos sobreviverem nessas condições traiçoeiras? Seria viver em cúpulas aquecidas, usar trajes espaciais superisolados ou viver no subsolo? Pense nisso, e logo teremos a resposta para você. Por enquanto, vamos falar de outras coisas que você teria que evitar nesse novo planeta Lua. A atração gravitacional das outras luas de Júpiter, assim como do próprio planeta, criaria forças de maré extremas. Essas forças gerariam muito calor na Terra, mas apenas internamente. Por exemplo, a temperatura externa de Júpiter é em média menos 145 graus Celsius, mas seu núcleo é tão quente quanto partes do Sol. Então, por dentro, o nosso planeta ficaria bem aquecido. Mas essa seria praticamente a única coisa boa de mover a Terra para Júpiter. Além de aquecer o núcleo da Terra, as ondas de maré também trariam terremotos diários, tsunamis e erupções vulcânicas. Forças de maré suficientemente fortes poderiam gerar terremotos de magnitude incompreensível e tsunamis de quilômetros de altura. O campo magnético de Júpiter é 10 vezes mais forte do que o da Terra, o que significa que ele emite 1 milhão de vezes mais radiação do que estamos acostumados. Se você estivesse tão perto de Júpiter quanto Io,
a radiação que você experimentaria seria uma ordem de magnitude maior por dia do que a dose letal para um ser humano. Então, como você pode sobreviver neste novo e traiçoeiro planeta? Bem, ter uma cúpula superaquecida e trajes especiais certamente ajudaria. Mas sua melhor chance de sobrevivência seria viver no subsolo. Isso, na verdade, não é tão diferente do que está acontecendo na Terra hoje em dia em certas partes do mundo. A elite rica está construindo bunkers subterrâneos para sobreviver a um possível apocalipse. Esses refúgios subterrâneos são projetados para suportar desastres iminentes, como bombas, pandemias e talvez até sobreviver sendo uma lua de Júpiter. Mas se você fosse viver no subsolo, quanto tempo acha que poderia durar? Como sua mente lidaria com esse novo ambiente de vida? Você poderia cavar em direção ao núcleo da Terra e aproveitar sua energia geotérmica. Isso significa extrair calor da Terra, retirado de água quente e rochas criando vapor. O vapor, então, faria girar uma turbina, ativando um gerador e a partir disso, você poderia obter energia. Felizmente, produzir energia geotérmica pode ser ainda mais fácil, considerando que agora você está perto de Júpiter, o que significa que o núcleo da Terra está mais quente do que nunca. Ok, agora que você tem energia, como obteria água potável? Já que toda a água na superfície do planeta estaria cheia de radiação. Você terá que cavar até encontrar uma fonte de água. Só lembre-se de ter cuidado, pois cavar no seu bunker subterrâneo pode facilmente causar inundações ou desmoronamentos. E lembre-se, você precisará purificar sua água antes de bebê-la. Uau, você já está cavando há um tempo, então deve estar com fome. Espero que tenha estocado muitos alimentos enlatados antes de se abrigar aqui. Mas até isso só duraria por um tempo. Se uma sociedade inteira estivesse vivendo no subsolo, precisaríamos descobrir uma maneira de alimentar todas essas pessoas. Se você quisesse realmente ter uma chance de sobreviver, teria que construir jardins hidropônicos para cultivar frutas e vegetais. As pessoas já os usam hoje em dia para cultivar ervas, frutas e vegetais durante todo o ano. Eles não ocupam tanto espaço, já que podem ser empilhados verticalmente. E claro, vamos trazer alguns animais de fazenda também, para que você não tenha que se tornar vegano. Esses animais poderiam fornecer fertilizante para o jardim. Então, isso parece muito bom. Você tem sua casa, sua comida e sua água. Mas viver no subsolo ainda traria seus desafios. Se você acabar encontrando uma caverna enquanto cava, pode achar que é uma coisa boa. Mas pode não ser o caso. Vivendo no subsolo, há milhares de doenças à espreita. Uma dessas doenças vem de carrapatos. Se você for picado por um deles, pode contrair algo conhecido como febre de caverna. Os sintomas envolvem calafrios, dores de cabeça, dor de estômago e febre. Eventualmente, você vai melhorar por um tempo, mas os sintomas voltarão. Espero que tenha trazido seus remédios, já que a única cura para isso é muito medicamento e vacinas. Agora, se você conseguir evitar a febre de caverna, há outra coisa que pode te afetar: sua mente. Sem luz solar consistente, você não receberia vitamina D, o que possivelmente o deixaria deprimido, sem mencionar irritado. Se não sincronizarmos nossos relógios biológicos, essa desordem pode causar várias doenças, como câncer e doenças metabólicas. Se a Terra fosse repentinamente movida para a órbita de Júpiter, Júpiter não protegeria mais a Terra dos bombardeios de cometas, pois a Terra, sendo um planeta muito menor, dificilmente absorveria esses tipos de impactos. Isso significa que a Terra, incluindo os bunkers subterrâneos que você construiu, estaria em risco de ser completamente destruída ou, no mínimo, severamente danificada. É evidente que viver aqui seria impossível. Mas e se não tivéssemos que viver aqui? Quais outras opções existem para a humanidade? Imagine que a humanidade vivesse em um anel com um raio de 150 milhões de quilômetros circundando o Sol. Ou e se conseguíssemos terraformar Vênus para que ele se parecesse com a Terra? Se a humanidade tivesse que deixar a Terra, qual seria o melhor lugar para irmos? Seria uma ringworld como essa ou viver em um Vênus terraformado? Continue acompanhando, e vamos descobrir qual seria a melhor opção. Mas primeiro, o que é uma ringworld, afinal?
Uma Ringworld seria um anel massivo ao redor do Sol. Ele teria sua própria gravidade, ecossistema e atmosfera. E em vez de ficar apertado no subsolo, seria muito maior que a Terra, 3 milhões de vezes maior, para ser exato. Grande o suficiente para bilhões de pessoas chamarem de lar. Você viveria na massa terrestre, na parte interna do anel. A camada externa o protegeria, assim como bilhões de outras pessoas dos perigos do espaço sideral. Mas como você construiria algo assim? Bom, não tão rápido. Primeiro, vamos considerar outra potencial casa, Vênus. De algumas maneiras, Vênus é bastante semelhante à Terra. Às vezes, é até referido como o planeta irmão da Terra. Ambos os planetas têm aproximadamente o mesmo tamanho, a mesma massa, a mesma gravidade e ambos são feitos do mesmo material, um núcleo de ferro central e um manto rochoso. Infelizmente, as comparações terminam aí. Antes de colonizarmos Vênus, precisaríamos mudar algumas coisas. As temperaturas escaldantes, a atmosfera incrivelmente densa e os gases tóxicos seriam as primeiras coisas da nossa lista. Antes de podermos chamar este planeta de lar, teríamos que resolver muitos desafios. No entanto, a nossa outra opção, a Ringworld, também não seria simples. Se construíssemos uma estrutura tão massiva, que impacto isso teria no sistema solar? Ele continuaria o mesmo de hoje? Todos os outros planetas seriam completamente destruídos? E seríamos capazes de construí-la com a tecnologia atual? Não poderíamos simplesmente esticar a Terra e reorganizá-la em uma Ringworld. Um dos maiores problemas seria encontrar material para construir essa estrutura. A Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra, pesa cerca de 420 toneladas. Algo tão massivo quanto a Ringworld pesaria no mínimo 1 milhão de toneladas. Onde encontraríamos todo o material necessário? Para viver em uma Ringworld ou terraformar Vênus, poderíamos viajar até Netuno para encontrar parte desse material. O cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno, é um anel de corpos gelados que se estende por quase 3 bilhões de quilômetros. Embora muitos desses asteroides sejam compostos de gelo e água, haveria muitos feitos de rocha. Alguns astrônomos acreditam que o cinturão de Kuiper tem material suficiente para esse projeto, mas quem sabe? É difícil dizer exatamente quanto material precisaríamos, já que a humanidade nunca fez nada assim antes. Para construir algo dessa magnitude, talvez fosse necessário sacrificar todos os planetas, luas e asteroides do nosso sistema solar. Seríamos apenas um anel solitário flutuando no espaço. Mas, esperamos que isso não aconteça antes de descobrir se Vênus é uma opção viável para viver. O que precisaríamos fazer para tornar Vênus habitável? Sabemos que os dois maiores problemas a resolver seriam a atmosfera e a temperatura. A superfície de Vênus tem impressionantes 462 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. A atmosfera também é muito hostil, sendo 95 vezes mais densa que a da Terra. Não conseguiríamos sobreviver em uma superfície tão quente. Uma maneira de controlar o calor poderia ser com bombas de hidrogênio. Quando reagem com o dióxido de carbono da atmosfera, as bombas de hidrogênio criariam grafite e água. Isso cobriria 80% da superfície do planeta com oceanos, embora Vênus tivesse apenas 10% da quantidade de água da Terra. Com essa água, o planeta começaria a esfriar e a absorver o calor. Assim como na construção da Ringworld, precisaríamos de uma mineração intensa de recursos para fazer isso funcionar. Teríamos que coletar hidrogênio de Júpiter e Saturno e obter aerossol de ferro dos asteroides. Se o plano das bombas de hidrogênio funcionasse, a atmosfera incrivelmente densa e cheia de dióxido de carbono de Vênus seria reduzida para apenas 3 vezes mais pesada do que a da Terra, o que seria mais gerenciável. Além disso, as nuvens de ácido sulfúrico que pairam sobre o planeta também seriam reduzidas. Ok, a atmosfera está mais clara. E quanto à temperatura? Antes de resolver isso, vamos verificar como está o nosso potencial Ringworld. Agora que temos os materiais, como vamos construir isso?
Aqui está a notícia: levaria milhões de horas de trabalho físico, um exército de robôs e possivelmente centenas de gerações para ver esse plano ser concluído. E mesmo durante a construção da Ringworld, perceberíamos que a estrutura não seria estável o suficiente, pois sua imensa escala quebraria todas as ligações moleculares conhecidas. Teríamos que encontrar uma maneira de aproveitar uma das forças fundamentais da natureza para mantê-la em pé. A força nuclear forte, de todas as forças, é a mais poderosa. Ela mantém a matéria unida em uma escala nuclear, de modo que nada pode se desintegrar. Talvez pudéssemos construir a Ringworld com um dos materiais mais fortes conhecidos pelo homem, o grafeno. Mas esse material é incrivelmente raro e difícil de produzir, até descobrirmos como produzi-lo em larga escala. Agora, qualquer corpo interestelar que passe pelo nosso sistema solar representaria uma ameaça para a Ringworld. Transformar Vênus também exigiria sua parcela de tecnologia de ficção científica. Para esfriar o planeta extremamente quente, precisaríamos desviar os raios do Sol. Uma maneira de fazer isso seria com sombras solares. Isso poderia ser feito com uma série de pequenas espaçonaves ou com uma lente grande. As sombras solares poderiam ser colocadas na superfície de Vênus ou em sua atmosfera. Elas não apenas resfriariam o planeta, mas também reduziriam a radiação. Outro problema que precisaríamos resolver antes de viver em Vênus? Bom, até agora tudo bem. Temos uma atmosfera adequada, uma temperatura apropriada e ar limpo. Mas ainda há uma coisa que estamos esquecendo. Os dias e noites em Vênus duram muito tempo. Vênus gira uma vez a cada 243 dias terrestres, o que significa que um único dia em Vênus dura 5.800 horas. Um problema semelhante ocorreria na Ringworld, com os habitantes experimentando luz do dia 24 horas por dia. Poderíamos resolver isso com painéis dentro da Ringworld. Eles não apenas bloqueariam o Sol para simular a noite, mas também seriam capazes de aproveitar a energia solar. Para resolver esse problema em Vênus, poderíamos usar espelhos gigantes que girariam e refletiriam o Sol. Claro, controlar o Sol parece uma tarefa enorme, mas já chegamos até aqui, então, por que não ir mais além? Se conseguíssemos fazer tudo isso, Vênus pareceria um lar, exceto com um toque de mais gravidade. Felizmente, para a colônia da Ringworld, eles não teriam que se preocupar com uma gravidade diferente da Terra. Isso, claro, se conseguirmos fazer a Ringworld girar a uma velocidade de pelo menos 200 milhões de quilômetros por hora. Eu sei, é bem rápido, mas a estrutura aumentaria sua velocidade com o tempo, e uma vez que alcançássemos a velocidade desejada, mantê-la não seria difícil no ambiente sem atrito do espaço. Isso criaria uma força centrífuga, que por sua vez, geraria gravidade artificial, igual a que temos na Terra. Apesar da gravidade mais intensa que encontraríamos em Vênus, o planeta ainda seria muito habitável. Além disso, pode ser que não acabemos vivendo na superfície do planeta por um bom tempo. Similar a Ringworld, construir uma civilização nova inteira poderia levar gerações. Segundo a NASA, talvez acabemos em cidades flutuantes no topo da atmosfera. Esses seriam espaços seguros para viver enquanto aprendemos mais sobre o planeta e o terraformamos. Com tecnologia suficientemente avançada, poderíamos ter uma cidade nas nuvens em Vênus. E há opiniões divergentes sobre se é mais fácil terraformar o planeta ou se é mais fácil ter uma colônia habitável flutuando sobre ele. Cientistas até olham para Vênus como um planeta reserva para a Terra um dia. Tudo isso é especulação, mas é divertido especular. E não há nada nas leis da física que nos impeça de terraformar planetas, especialmente Vênus. É só uma questão de vontade e tecnologia. Agora, não se preocupe, não esquecemos da Ringworld. Essa mega construção seria tão viável quanto Vênus? Provavelmente não. E isso porque essa épica mega construção que criamos provavelmente seria incrivelmente instável. Um único pequeno impacto de asteroide faria a Ringworld se aproximar do Sol. E esse é um dos cenários mais positivos. Um impacto de asteroide também poderia perfurar a Ringworld, fazendo com que ela perdesse sua atmosfera. Uma única falha dentro da estrutura poderia condenar toda a construção, assim como seus habitantes.
Portanto, se procurássemos um novo lar depois de viver em uma das luas de Júpiter, Vênus seria uma boa opção. Levaria muito trabalho e recursos, mas, se concluída corretamente, poderia parecer a Terra. Então, o melhor mesmo é cuidarmos do nosso planeta. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos. Até mais, exploradores do universo!